Olá, alunos e famílias, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma de nossas videoaulas e o tema da aula de hoje é moradias, ou seja, será um subtema da unidade 1, onde abordamos na aula anterior o lugar em que vivemos. Além de nós pertencermos a algum lugar, nós também possuímos uma moradia, não é mesmo? E será que todas essas moradias são iguais? É esse assunto que iremos tratar na aula de hoje. Esse conteúdo encontra-se nas páginas 10 a 13 do nosso livro de história da coleção Liga Mundo. Vamos lá então? Atualmente existem diferentes tipos de moradia, mas será que sempre foi assim? Em sua opinião, como eram as moradias no passado? Que tipos de construção existiam? Então aqui você vai dar a sua resposta pessoal. Você pode estar pensando aí na sua casa, que tipo de moradia seria, né? Será que já existiam casas de tijolos ou de madeiras lá nos primórdios da humanidade? O que vocês acham? Será que sempre existiu prédio? Será que sempre existiu sobrados? Você vai pensar junto com a sua família sobre isso, ok? Todas as pessoas precisam de um lugar para viver, dormir, comer e se proteger do frio, do calor e da chuva. Esses lugares são chamados de casas ou moradias. As moradias são construídas em função do modo de vida, da cultura e dos materiais disponíveis em cada lugar. Então aqui nós temos nesse cantinho, o que nos chama atenção é o que seria a cultura, né? Ele fala que o autor do livro nos fala que cada casa é construída de acordo com a cultura. E a cultura seria um conjunto de ideias, objetos, costumes, leis, crenças e conhecimentos que caracterizam um grupo social. Então, aqui na página 10 do livro de história, nós vamos observar que existem vários tipos de moradia, né? Na primeira imagem, aparece uma casa-barco em Amsterdã, na Holanda, ao mesmo tempo que é um barco, é uma casa. Aqui na segunda imagem, tem edifícios em Palm Beach, nos Estados Unidos, em 2017. Foi tirada essa foto, né? Na imagem número 3, nós temos uma palafita. O que vem ser uma palafita? É uma casa construída sobre a água, sustentada por estacas, tá? Então, é muito comum lá no Amazonas existir esse tipo de casa. E na imagem número 4, nós temos uma oca do povo indígena Kayapó, aldeia Moyocaracô, tá bom? Não é da mesma forma que nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, cada um tem sua história de vida. Infelizmente, muitos índios foram tirados de aldeias e com o tempo foram morando nas cidades em situações precárias e sendo negado a sua cultura, o seu jeito de morar. E infelizmente no Brasil acontece muito isso. E aqui na página 11 nós temos uma questão reflexiva, né? A número 1 diz assim: quais das moradias da página anterior são parecidas com as que existem no lugar onde você vive? Anote abaixo. Então, baseado nas imagens que nós vimos na outra página, na página 10, você vai fazer uma comparação. Será que no seu bairro existe alguma das moradias parecidas com a que nós vimos nas imagens? Anote aqui nesse espaço, tá bom? Número 2. Os Yaulapti vivem no Parque Indígena do Xingu, localizado no norte do estado do Mato Grosso. Leia o texto a seguir e conheça um pouco a respeito das moradias desse povo. Então, nós vamos conhecer um pouquinho o modo de viver desse povo, né, indígena. As diferentes partes da casa são relacionadas com as partes do corpo humano ou animal. A parte da frente, por exemplo, corresponde ao peito. Os fundos são as costas, a porta é a boca e os pilares são as pernas.
As casas são comunais, isso é, comum às várias famílias, aparentadas entre si. O tamanho da casa varia de acordo com o número de moradores. O espaço interno normalmente é organizado assim: há o espaço da cozinha, o depósito de alimentos que fica no centro da casa, e um outro em frente à porta de entrada, onde os visitantes são recebidos e as danças realizadas. Os moradores dormem em redes, que são amarradas nas laterais da casa. Então aqui nós temos uma maneira de morar e de viver totalmente diferente da nossa do bairro de São Mateus, por exemplo. À noite, a casa é fechada com portas feitas de madeira e palha, e pequenas fogueiras são acesas abaixo das redes, deixando o interior com uma temperatura agradável. E aqui abaixo nós temos 2 questões para a gente completar no nosso livro. Letra A. Como a casa dos Yaulapti se relaciona com o corpo humano? Letra B. Faça um desenho para representar a casa por dentro de acordo com o texto. Então agora aqui, após a leitura, nós faremos essas 2 atividades abaixo, né? Então você vai desenhar de acordo com a narrativa desse texto que nós acabamos de ler. Aqui abaixo nós temos o endereço eletrônico, se você quiser conhecer em sua casa um pouquinho mais sobre a vida dessa tribo. Tá bom, pessoal? Página 12. Moradias do presente e do passado. No Brasil, existem formas de morar muito antigas que ainda permanecem no presente, como a casa de taipa e o sobrado colonial. Essas moradias são tradicionais e encontradas em diferentes regiões de nosso país. Nós temos aqui do lado a definição, né? Colonial, período da história do Brasil que vai de 1500 a 1822, quando o país era colônia de Portugal. E tradicional, que é fundado na tradição, ou seja, em algo passado de geração em geração. A casa de taipa. Os portugueses que chegaram em 1500 às terras que hoje formam o Brasil começaram a construir casas de taipa ou pau a pique. Essas moradias eram feitas com barro socado e madeira. A casa de taipa é um tipo de moradia resistente, fácil de construir e de baixo custo. Por isso, ainda é utilizada em diversas regiões do Brasil. Moradia de taipa, retratada na obra Habitação de Negros de Johann Moritz, Rugendas, produzidas entre 1822 e 1825, litogravura aquarelada publicada em Viagem Pitoresca e Histórica do Brasil. Então aqui nós temos o exemplo da casa de taipa na época em que havia a colonização do Brasil, tá bom, pessoal? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o sobrado colonial, na época da colonização, né? No passado, um tipo de habitação tradicional no Brasil era o sobrado, conhecido como a casa de porta e janela. Nas cidades ou vilas, os sobrados eram construídos um ao lado do outro e no alinhamento das ruas, janelas altas e com sacada de onde as pessoas podiam observar o movimento das ruas. Diferentes tipos de janela e fachada. Quanto mais rica era a família, mais enfeitadas e coloridas eram as fachadas. Sobrados coloniais na cidade de Ouro Preto, Minas Gerais, em 2015. Essas casas ainda têm até hoje, né, pessoal? Geralmente viraram casas onde há atendimento das repartições públicas, né? São usadas essas casas, ou elas viram museus, dependendo do lugar. Ainda na página 13, nós temos uma leitura e uma atividade para ser feita também, né? Aqui na número 1, o sobrado foi construído em 1865 para servir de moradia e armazém ao comerciante Manuel Joaquim Ferreira Neto. Mais tarde, a casa serviu de hotel e depósito de adubo químico. Permaneceu muito tempo abandonada até ser restaurada em 1992.
Hoje abriga o espaço cultural Frontaria Azulejada, em local público que serve à população da cidade de Santos. Então, aqui na cidade de Santos, nós temos um exemplo de casa colonial que virou um museu, um espaço cultural, né? Na número 2, está dizendo assim: organize as palavras para formar uma frase verdadeira. Então, essa frase está fora da ordem, você vai descobrir e montar ela aqui na linha, que tem a ver com o nosso texto, né? Com o nosso estudo. E nós vamos parando por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Ele é apenas complementar, porque em nossas aulas nós já estaremos falando sobre essa parte do livro, tá bom, pessoal? Nós vamos ficando por aqui. Até a nossa próxima videoaula. Tchau!